paz do Senhor, irmãos. É com grande alegria que eu quero gravar esse vídeo nessa noite, a qual eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um esboço que eu fiz pela graça e pela misericórdia de Deus. O Senhor colocou no meu coração aqui um texto da palavra do Senhor, e eu gostaria de, junto com os irmãos, estar extraindo aqui algumas verdades concernente a esse estudo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Peço a você que, se você puder, ao final desse vídeo, comentar, vai ser de grande alegria para mim poder ler os comentários e poder estar respondendo você também. Amém? Desde já eu quero agradecer e dar um joinha lá, e eu vou ficar muito agradecido em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero ler, ele está registrado aqui no Mateus capítulo 26, verso de número 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, é notório de todos e de todas que nós estamos vivenciando uma época muito difícil, uma época de extrema incredulidade. Nós sofremos intensa artilharia da parte do nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, e não é errado nós dizermos que nós estamos em guerra. Estamos sofrendo todo tipo de tentações. Estas são tentações que têm por objetivo central nos tirar da presença de Deus, nos lançar nos cárceres de uma vida distante da presença de Deus. Somos tentados a todo tempo com a sensualidade diabólica das ruas, com a bandeja de todas as infelicidades, de tentações, para que de alguma forma nós venhamos a cair, venhamos a ceder e darmos vantagem ao nosso egoísmo e assim enaltecer o nosso homem carnal. Mas a Bíblia nos ensina que é fato que, se nós não vigiarmos, passamos a tomar nossas ações e também nossas decisões de uma forma não mais levando em consideração a palavra de Deus, e passamos a ouvir simplesmente apenas o nosso próprio eu. Agindo desta forma, então, agora, por conta própria, na maior parte das vezes, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos e acabamos por desanimar. Talvez não de imediato, mas sem a presença do Espírito Santo em nós, a queda torna-se algo inevitável. Porém, na maior parte do tempo, meus irmãos, minhas irmãs, assim como fez Adão lá no livro de Gênesis, no comecinho, nós também não queremos, de certa forma, assumir os nossos erros, não queremos também, de certa forma, assumir a nossa culpa no fracasso que nós temos, e sempre nós temos a tendência de jogar a culpa no outro, e quando não tem o outro, posteriormente queremos jogar sempre a culpa no nosso Deus, queremos sempre dizer que a culpa é de Deus, e mais uma vez acabamos nós nos afastando de Deus por causa do nosso egoísmo, por causa das nossas próprias culpas. Tiago capítulo 1, verso 13 até o 15, está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, traz uma passagem bem interessante, conhecida dos irmãos, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Precisamos entender, irmãos, que a justiça divina, ela tem como dever dar aos pecadores o seu salário, ou ela ficará em débito para com o pecador para sempre. Porém, muito importante que fique bem claro, para que nós venhamos a não nos esquecermos de forma alguma, que a vida eterna, ela é um presente gratuito. Os homens, na sua incredulidade e inclinação para o mal, pecando conscientemente a todo momento, merecem, pelos seus erros, pela a sua insistência em pecar, o inferno. Mas Deus, através do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, a qual nos comprou, a qual comprou eu, comprou você, comprou homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações, e manda apenas que todos venham a confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, sendo Ele o único, suficiente caminho que leva a Deus, o Pai, o nosso Criador. A Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina que Jesus, após o seu batismo, ele foi tentado no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. No deserto, Jesus foi tentado à nossa imagem, à nossa semelhança, melhor dizendo. Deus, ele não facilitou as coisas para Jesus. O Senhor, por sua vez, ele não se abateu, ele não se absteu de alimentos. Não somente de alimentos, mas Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus foi para aquele deserto em jejum, jejuou ali melhor por 40 dias. Porém, Jesus, ele jamais se absteu da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Jesus enfrentou a mais severa tentação proveniente das trevas, porém Jesus, ele triunfou, venceu o diabo, e nos ensina que, para que nós possamos, meus irmãos, ser vitoriosos em nossas provações e situações que nos prova, temos que ter conosco a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar com as vestimentas descritas no livro de Efésios, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Assim como nosso Mestre Jesus, nós não podemos viver sem a presença viva do Espírito Santo em nós. Nós temos a necessidade de vivermos Jesus Cristo em nossas vidas, de negarmos a cada dia nós mesmos, de nos vestirmos e nos revestirmos de uma nova natureza esta, não a natureza carnal, mas uma nova natureza em Cristo Jesus. A renúncia, ela faz parte desta nova natureza. A renúncia, ela traz características, e a renúncia, ela deve ser não somente superficial, mas a renúncia, ela deve ser algo
de uma forma que venha a preencher todas as lacunas a qual foram abertas pelo pecado e assim enchermos com a presença do Espírito Santo em nós. Assim, essa nova natureza, a natureza de uma vida de renúncia para as coisas más, ou seja, renúncia dos velhos hábitos mundanos, renúncia da velha maneira de falar, renúncia da velha maneira de pensar, renúncia à maldade, à falsidade, aos falatórios, às divisões, à religiosidade tradicional e apenas ritualista. Muitos, infelizmente, tentam contornar a renúncia e continuam atrelados ao sistema mundano e não buscam a santificação diante de Deus, mas acabam vivendo uma máscara religiosa e, infelizmente, terminam vitimados pelos espíritos malignos e apenas ensinamentos de demônio começam a fazer parte de suas vidas. Você é uma pessoa que se sente a todo tempo tentado e muitas vezes você tem cedido às tentações? Queridos e amados irmãos, você tem, talvez, no mais profundo da sua alma, o desejo de abandonar e de viver uma vida em santificação que agrada a Deus. Faça nessa noite, hoje mesmo, um compromisso. Eu costumo dizer que vida cristã não é fácil e não será fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas Jesus também, ele não nos disse que seria fácil. Jesus venceu o diabo e sabemos que nós podemos também vencer. Enquanto vivemos de uma forma sobre a face dessa terra, passaremos, melhor dizendo, por provações, por tentações, pois assim como foi com Jesus, ele sempre vai esperar o momento certo e oportuno para lançar suas setas, os seus dardos inflamados e diabólicos para querer nos tirar da presença de Deus. Mas Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16 está escrito: mas nós temos que saber que em Cristo somos mais que vencedores, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu irmão, minha irmã, Jesus enfrentou o diabo, Jesus triunfou sobre ele por toda a eternidade. Eu e você também podemos vencer. Como? Tiago, capítulo 4, verso 7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos, assim como a palavra de Deus nos ensina, nos sujeitar a Deus, que nós possamos resistir o diabo. E não somos nós que iremos fugir, mas ele fugirá de vós. Ele fugirá de nós. Ele fugirá de nós, porque nós estamos lavados, remidos e revestidos na presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, sua vida, que nós possamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor.
Fique com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe, irmãos.